coisa que a gente vai fazer pra estar resolvendo isso aqui vai ser colocar nossa cláusula objetivo aqui no topo. Aí agora a gente vai olhar pra nossa regra de computação, que ela tá falando pra gente selecionar o primeiro elemento da lista de literais. Então a gente vai estar selecionando esse daqui. Aí agora a gente vai olhar no nosso programa quais são as cláusulas que vai ser correspondente a esse literal que a gente selecionou. No caso aqui, a gente tem duas cláusulas que são correspondentes, porque essas duas aqui são Q de XY e essa aqui é Q. Só que agora a gente tem que prestar atenção em uma coisa, que aqui ela é uma constante. Então a gente tem que tomar cuidado que quando a gente tem uma constante, para aqui não ter uma outra constante. Porque, por exemplo, se aqui fosse uma constante A no lugar do Y, a gente já não poderia estar usando essa cláusula aqui. Porque a gente não pode substituir o A pelo B e nem o B pelo A. Então, só no caso se aqui tivesse um outro B. Se no lugar do Y fosse um B, a gente poderia usar sem problema. Mas no caso, como o x e o y são variáveis, a gente pode substituir o y pelo b sem problema. Então, é isso que a gente vai estar fazendo agora. Eu vou estar fazendo um ramo primeiro com essa cláusula aqui. A gente pode estar usando essas duas, então a gente vai ter que fazer um ramo para cada uma delas. Então a gente vai ter que abrir dois ramos, porque são duas possibilidades. E eu vou estar fazendo com a possibilidade de cima. Então agora a gente vai fazer o nosso conjunto de substituição. E agora a gente vai ter que fazer um θ para as variáveis que a gente vai estar substituindo. Então eu vou fazer aqui um θ1. O que vai ser o θ1? Vai ser o x, que ele vai ser substituído por y. E o y, ele vai ser substituído por b. Aí depois de a gente fazer a substituição, o nosso θ, a gente vai estar fazendo a substituição aqui na nossa cláusula. Então eu vou reescrever ela aqui embaixo, já fazendo a substituição. Então o x vai receber o y, e aqui o y, ele vai receber o b. E eu vou fazer a mesma coisa com o que tá com os literais que estão na cauda. Então vai ser o p, ele vai receber o y, e o y ele vai estar recebendo b. Tá, e agora? O que a gente vai poder fazer? Como agora a gente tem dois literais correspondentes, que se a gente for ver, esse aqui que tá depois da setinha, que é a parte da cauda, ela é a parte negativa. E essa parte aqui, ela é a cabeça, que ela é depois da setinha, antes da setinha. Então ela é a parte positiva. Então, como a gente tem dois literais correspondentes, a gente vai poder estar tirando os dois, meio que eliminando os dois. Então, basicamente, esse vai ser o nosso objetivo que a gente vai estar fazendo. A gente vai ter que estar fazendo substituições para achar cláusulas correspondentes, para a gente estar conseguindo eliminar até chegar numa cláusula vazia. Tá fazendo a mesma coisa. A gente vai estar o quê? Selecionando o primeiro literal. A gente não pode se esquecer de escrever o resto que sobrou. Que, por exemplo, esse aqui de cima sobrou isso aqui. Então, a gente vai ter que reescrever ele aqui também. E selecionar o primeiro literal, que vai ser esse aqui. Aí, agora a gente vai olhar aqui no nosso programa quais são as possibilidades que a gente tem. Aqui é um p de y, b. A gente tem uma constante. Então, a gente tem que tomar cuidado para verificar as constantes. A gente pode tá fazendo substituição ou não. No caso, a constante a gente não pode mexer. Então, a gente vai ter que achar alguma cláusula que tenha essa mesma constante. Que no nosso caso, a gente tem duas aqui semelhantes, porém, a única que tem a constante b é essa daqui. Essa aqui tem a constante a. A gente não pode substituir a por b e nem b por a. Então,
essa aqui a gente já não pode usar. Mas essa daqui a gente pode usar porque as duas são iguais. E aqui é uma variável. Então a gente vai poder estar substituindo o y pelo e. Então eu vou abrir um novo ramo aqui embaixo. E a gente vai fazer agora o nosso teta de substituição. Agora vai ser o nosso teta 2. Para cada substituição que a gente estiver fazendo, a gente vai criar um novo teta. Então, agora aqui, o b vai continuar, a gente não vai mexer nele. E a gente vai trocar esse y, que é uma variável, pelo e. Então a gente vai estar trocando o y pelo e. E então eu vou reescrever isso aqui fazendo essa substituição. Então o y vai ficar e o b vai continuar. E a gente vai também reescrever essa parte aqui. E aqui a gente tem um literal correspondente, que no caso, essa aqui é a parte negativa. E essa aqui é a parte positiva. Essa aqui é correspondente a essa aqui. Então a gente tá podendo riscar essas duas também. E vai sobrar só o Q de B e Z. Que agora aqui a gente vai estar fazendo a mesma coisa também. A gente vai ver a regra de computação, selecionar o primeiro literal. No caso, o nosso único literal que tem é esse. Então agora a gente vai olhar aqui no nosso programa o que é correspondente a esse literal aqui. Nesse caso, novamente, essas duas aqui são correspondentes. Mas como a gente tem duas opções, a gente vai ter que abrir novamente 2 ramos aqui. Então essa parte vai ficar mais 2 ramos. E agora a gente vai fazer o nosso conjunto teta. Que o nosso conjunto teta vai ser... Agora vai ser um teta 3. Eu vou fazer primeiro com essa aqui, aí depois eu faço com essa. Então, o x vai receber o b. E o y, ele vai receber o z. Aí agora eu vou reescrever essa cláusula aqui de cima, fazendo a substituição. Então, aqui agora vai ficar o Q? Vai ficar Q de B e Q de Z. Aí aqui do outro lado da setinha também a gente faz a substituição também. Aí vai ficar P de B e Z. Então, eu peguei essa aqui e fiz a substituição. Aí agora, novamente, o que aconteceu? A gente tem essa parte aqui, a parte negativa, e a gente tem aqui um correspondente positivo. Então, a gente vai poder estar eliminando os dois. E o que vai sobrar? Vai sobrar o P de BZ. Agora, a gente vai voltar para a regra de computação. Selecionar o primeiro literal da lista. Que, no caso, esse aqui é o único, então a gente vai selecionar ele. Agora, a gente vai olhar para aqui, para o nosso programa. Quais são as cláusulas que vai ser correspondente? Como aqui a gente tem uma variável e uma constante, a gente tem que achar uma cláusula que vai ter essa mesma constante. E o z, a gente pode estar substituindo ele. Então, o z não vai dar problema. A nossa única opção que a gente tem é essa terceira aqui. Porque ela tem a nossa constante b, que a gente vai precisa do b. E a gente tem outra constante a, só que a gente pode estar substituindo o z pelo a. Então, aqui a gente vai estar usando essa terceira opção. Como é uma única opção, a gente vai estar fazendo um ramo para baixo. E a gente vai estar fazendo agora o nosso conjunto teta. Agora aqui vai ser o teta 4. E o que vai ser o teta 4? A gente vai estar substituindo o z pelo a. Então aqui está o nosso teta, a gente vai estar substituindo esse z aqui pelo a. Aqui a gente já pode estar fazendo direto.
Então eu já vou meio que fazer aqui como se já tivesse substituído. Então a gente substituiu aqui o Z pelo A. E a gente achou aqui uma cláusula correspondente. A gente fez uma cláusula correspondente. Que essa parte aqui é a parte positiva. E essa aqui é a parte negativa. Então a gente vai estar podendo estar recortando os dois. E o que restou aqui? Não restou nada aqui pra gente poder reescrever, que se tivesse outra cláusula aqui, a gente ia reescrever ela aqui embaixo. Igual que a gente fez aqui nos outros aqui de cima. Só que como não tem mais nada que a gente pode estar fazendo, a gente chegou numa cláusula vazia. Então aqui a gente achou um ramo fechado. Agora a gente vai resolver esse outro lado aqui. Aí lembrando aqui, o que tinha sobrado era esse aqui, né? Que a gente fez esse aqui, essa parte aqui do ramo é correspondente a essa daqui. Agora a gente vai fazer esse aqui ser correspondente à nossa segunda opção. Que aí aqui a gente vai estar usando esse mesmo θ, porque a gente vai estar substituindo aqui pelas mesmas variáveis. Então a gente pode estar usando vou usar esse mesmo θ. Então agora eu vou reescrever essa segunda aqui. Eu vou estar reescrevendo essa segunda, fazendo essa substituição. Então eu vou substituir o x pelo b, e o y pelo z. Então aqui novamente a gente chegou em uma outra correspondência. Aqui o lado positivo, aqui o lado negativo, e esse aqui o lado positivo. Então a gente vai estar podendo cortar esses dois. E vai sobrar essa parte aqui. Então agora a gente vai selecionar o primeiro literal, nossa regrinha de novo. Aí a gente vai selecionar esse aqui. A gente vai olhar aqui no nosso programa quais vão ser as cláusulas que vai ser correspondente a esse literal. Que aqui no caso a gente tem outra constante novamente. Então a nossa única opção é que a gente tá podendo usar essa daqui, porque ela tem a mesma constante b. E que a gente tem uma variável, então a gente vai estar substituindo essa variável pelo a. Aqui tem a constante a, então a gente vai estar substituindo aqui pelo a. Então eu vou fazer aqui um novo θ. Aí esse θ, ele vai ser substituído o z pelo a. Então nessa parte aqui eu vou estar substituindo esse z pelo esse a aqui de cima. Então eu vou trocar todos esses z que tá aqui, ó. Tem que ser todos os z que tá na cláusula. Eu vou trocar ele pelo a. Então já substituí direto aqui. Então a gente fez aqui a nossa cláusula correspondente. Essa parte aqui é a parte negativa, aqui é a parte positiva. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu só vou cortar os dois. E a nossa única... Aí agora que sobrou uma constante, né? Que é a única que sobrou. Que sobrou aqui o p de a com outra constante a. Aí a gente vai olhar aqui se agora a gente tem alguma que a gente pode estar substituindo. Nesse caso aqui, as duas são constantes. Então as duas a gente não pode estar substituindo. E a gente não tem nenhuma cláusula aqui que são as mesmas constantes. Então nesse caso, o ramo aqui, ele vai ficar aberto. Porque assim, não tem mais nada que a gente pode estar fazendo. A gente não pode substituir. E não tem nenhuma cláusula aqui correspondente a essa mesma aqui. Então, esse ramo aqui a gente terminou ele, só que ele terminou aberto. Então, esse lado aqui a gente já terminou todas as opções dele. Então, fez com essa parte aqui. Então, agora faltou a nossa outra opção. Porque toda essa parte aqui, desse ramo aqui, a gente fez com essa primeira opção. Então agora falta fazer com essa outra opção, que aí vai ser outro ramo, aí vai vir as outras opções aqui, aí a gente vai escrevendo aqui a outra parte do ramo, que vai ser com aí esse outro ramo aqui todo, aí vai ser com essa coisa aqui, com essa parte aqui. Aí só vai fazer a mesma coisa, aí vai fazer outro θ de substituição, aí vai se substituir nessa opção aqui. E vai fazendo a mesma coisa que fez desse lado aqui. Até chegar, no ramo fechado. Ou até chegar em um ramo que não tem mais, assim, o que a gente pode fazer.